Há uma pergunta que me chega todos os dias. Pedro, devo investir no S&P 500, num ETF global ou na Nasdaq? E a maioria das pessoas que me pergunta isto está a cometer um erro logo à partida. Não na resposta, na própria pergunta. Porque a questão certa não é qual rendeu mais. A questão certa é qual o mais adequado para mim, para a minha vida e para os meus objetivos financeiros. Antes de mais, vou explicar-te porque é que tu, como português, não consegues comprar os ETFs que os americanos usam. Porque se já tentaste pesquisar por o VOO, o VTI ou o QQQ numa corretora europeia, sabes exatamente do que eu estou a falar. E no final vou dizer-te exatamente o que eu escolheria e porquê, sem rodeios. Por isso, vamos ao vídeo. Imagina que estás a ver um vídeo americano sobre investimentos. O criador diz com toda a confiança: eu invisto tudo no VOO e esqueço. Parece simples, parece óbvio, abres a tua corretora, pesquisas pelo VOO e nada aparece. Ou aparece, mas não consegues comprar. Não é um erro da plataforma, é lei europeia. Desde 2018 existe uma regulação chamada PRIIPs, um conjunto de regras da União Europeia que exige que qualquer produto financeiro vendido a investidores de retalho europeu tenha um documento específico chamado QID, que é a Key Information Document. Este documento resume os riscos, os custos e os cenários possíveis de desempenho, tudo numa linguagem acessível. O objetivo da União Europeia é proteger o investidor comum, e isso é positivo, mas o problema é que os grandes ETFs americanos, como o VOO, o VTI e o QQQ, não têm esse documento porque são regulados nos Estados Unidos, não na Europa. Por isso, não podem ser vendidos a investidores europeus, incluindo nós portugueses. Mas aqui está a boa notícia. Tu tens alternativas europeias equivalentes, chamadas de os ETFs UCITS, que são domiciliados maioritariamente na Irlanda por motivos fiscais, como nós sabemos, e regulados pela União Europeia com os mesmos índices, as mesmas empresas e a mesma filosofia, e perfeitamente acessíveis a partir de Portugal. E é sobre esses que vamos falar hoje, produtos reais que podes comprar com os tickers exatos. Vou então explicar cada um dos três grupos de forma clara, como se estivesse a falar com um amigo no café. O S&P 500 é um índice que agrupa as 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos. Quando compras um ETF do S&P 500, estás a comprar um bocadinho de cada uma dessas 500 empresas ao mesmo tempo. Tens Apple, Microsoft, a Nvidia, a Amazon, a Google, a Tesla, tudo numa única compra. É o índice mais estudado, mais citado e mais replicado do mundo. O seu historial de longo prazo é verdadeiramente impressionante. A rentabilidade média anual de cerca de 10% nas últimas décadas, com dividendos reinvestidos. E qual é que é o melhor ETF do S&P 500 para os portugueses? A minha resposta, e sem hesitação, é o SPY-L, do SPDR, S&P 500 UCITS ETF da State Street, e o motivo é direto. Ele tem uma taxa de gestão, que é a Total Expense Ratio, de 0,03%, a mais baixa de todas. Para teres uma noção do que isso significa, por cada 10 mil euros investidos pagas 3 euros por ano em comissões, e estas comissões nada têm a ver com as corretoras. São 3 euros e é praticamente gratuito. Este ETF é acumulativo, reinveste os dividendos automaticamente, o que em termos fiscais é muito mais eficiente para investidores portugueses, porque só pagas imposto quando vendes, não todos os anos sobre os dividendos. O SPY-L é hoje o ETF mais barato disponível em toda a Europa para replicar o S&P 500. Já acumula mais de 13 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, um sinal de confiança enorme do mercado para um ETF lançado apenas em outubro de 2023. O ETF global é uma categoria diferente. Em vez de focar apenas nos Estados Unidos, investe em empresas de múltiplos países e regiões ao mesmo tempo. E aqui isto é importante. Tens duas abordagens possíveis que respondem a objetivos diferentes. Como opção A, tens apenas mercados desenvolvidos. Se queres exposição global, mas apenas em economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, Canadá, tens duas opções sólidas disponíveis para portugueses. O SPPW, SPDR MSCI World acumulativo, da State Street, e ele replica o índice MSCI World, que cobre cerca de 1.500 empresas de 23 países desenvolvidos, com uma taxa TER de 0,12% ao ano. E o VG-VF da vanguarda FTSE Developed World acumulativo
da Vanguard replica o índice FTSE Developed World ligeiramente mais amplo e inclui um número superior de empresas dentro de mercados desenvolvidos, com uma taxa de 0,12% ao ano. A diferença entre os dois é subtil. O VGVF da Vanguard tende a cobrir mais empresas de menor capitalização dentro dos mercados desenvolvidos, dando uma diversificação um pouco mais alargada. Para a maioria dos investidores, a escolha entre os dois é quase indiferente, porque são ambos excelentes. Como opção B, temos os mercados desenvolvidos mais mercados emergentes. Se queres uma cobertura verdadeiramente global, incluindo China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Brasil e outros mercados emergentes, tens mais 3 opções. O FWIA da Invesco FTSE All World acumulativo. Este é um ETF da Invesco que replica o índice FTSE All World com mais de 4.000 empresas de países desenvolvidos e também países emergentes. Depois tens o SPY da SPDR MSCI World, que é acumulativo também, um ETF da State Street, que replica o índice MSCI, cobrindo igualmente países desenvolvidos e emergentes. E o SPI, MSCI World acumulativo IME, também este é da State Street, este é o mais abrangente de todos. O índice MSCI ACWA IMI inclui não só grandes e médias empresas, mas também pequenas empresas, as chamadas small caps, de mercados desenvolvidos e também de mercados emergentes. É a diversificação máxima disponível num único ETF. Em resumo, se queres o mundo inteiro, incluindo empresas pequenas de mercados emergentes, o SPY High é o mais completo. Se queres algo mais focado nos mercados mais estáveis e líquidos, SPPW ou VGVF são escolhas excelentes. Agora, no caso do Nasdaq 100, o Nasdaq 100 é o mais concentrado e o mais agressivo dos 3 universos. Agrega as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq e são maioritariamente empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet, Tesla, Broadcom. Quando compras um ETF Nasdaq 100, estás essencialmente a apostar que a tecnologia vai continuar a liderar a economia global nas próximas décadas. Para portugueses, tens 3 ETFs de referência. O SXVR, da iShares Nasdaq 100 UCITS. Este é um ETF da BlackRock e é o maior em ativos sob gestão, com cerca de 18,8 mil milhões de euros, o que lhe confere enorme liquidez e tem uma taxa de 0,30% ao ano. O EQQ da Invesco é o mais antigo dos 3, lançado em 2002, com enorme reputação entre investidores europeus e tem uma taxa também de 0,30% ao ano. E por fim, o XNAS da Xtrackers 100 UCITS ETF, o mais barato dos 3, com uma taxa de 0,20% ao ano. Uma diferença relevante a longo prazo face ao SXVR e ao EQQ. Os 3 replicam o mesmo índice, com as mesmas empresas. A escolha entre eles depende principalmente do custo e da disponibilidade na tua corretora. Se tens acesso aos 3, o XNAS tem a vantagem clara de uma comissão muito mais baixa. Agora quero mostrar-te os dados reais, não médias de longo prazo que parecem bonitas, mas escondem a realidade. Vou comparar os 3 índices ano a ano nos últimos 6 anos, para que percebas de forma concreta o que cada um faz em diferentes condições de mercado. Em 2019 tivemos tudo a subir, S&P 500 31,5%, Nasdaq 39%, MSCI World 27,7%. Um ano excelente para todos os mercados. O Nasdaq liderou de forma clara, quem estava investido em qualquer um destes também ficou satisfeito. Em 2020, o ano da pandemia, o S&P subiu mais de 18%, Nasdaq mais de 48% e o MSCI World quase 16%. Lembras-te de março de 2020? Os mercados caíram mais de 30% em poucas semanas e depois recuperaram uma velocidade nunca vista. O Nasdaq foi o grande beneficiado. A pandemia acelerou a digitalização do mundo. Quem não entrou em pânico e manteve os seus ETFs ganhou muito dinheiro nessa altura. Quem vendeu com medo perdeu, obviamente, grande parte do upside. Em 2021, o ano do exagero, S&P quase 30%, Nasdaq 30%, MSCI World quase 22%, um dos melhores anos da história recente para os mercados. Dinheiro fácil, juros a zero, euforia generalizada, o S&P e o Nasdaq praticamente empataram. 2022, o ano da realidade. O
O S&P menos 18%, Nasdaq menos 32% e MSCI World menos 17%. Aqui está o dado que toda a gente esquece quando falamos do Nasdaq. Em 2022, o Nasdaq caiu quase um terço. Imagina teres 20 mil euros investidos e ficares apenas com 13.500 no final do ano. E a questão não é se isso acontece, mas sim quando vai acontecer. Quem conseguiu aguentar recuperou tudo e muito mais. Quem vendeu com medo, aí sim, cristalizou toda a perda. Em 2023, aconteceu a recuperação do S&P 500, mais 26%, Nasdaq 54% e o MSCI World 23%. O Nasdaq teve o seu melhor ano de sempre em termos de recuperação. Tivemos a inteligência artificial, entrou na corrida a Nvidia, a Microsoft e outras empresas de tecnologia, obviamente dispararam. Quem manteve os seus ETFs em 2022 foi completamente recompensado. Em 2024 houve uma continuidade do S&P mais 25, Nasdaq mais 25, MSCI mais 20, 2 anos consecutivos acima de 25%. O mercado americano continuou a liderá-lo. E o ETF global ficou para trás, não por ser mau, mas porque os Estados Unidos continuam a dominar o desempenho global. E o que é que estes dados nos dizem? A primeira conclusão é que o Nasdaq ganha mais nos anos bons, mas cai muito mais nos anos maus. Em 2022 perdeu quase o dobro do S&P 500. E esse é o preço da concentração. A segunda conclusão que podemos tirar é que o S&P 500 tem tido um desempenho consistentemente superior aos ETFs globais nos últimos anos. Não de forma dramática, mas consistente. E terceira conclusão é que em todos estes anos quem manteve os seus investimentos, independentemente da turbulência, ganhou. O maior inimigo do investidor, como vocês sabem, não é o mercado, é o próprio investidor. E este é talvez o debate mais interessante do mundo dos investimentos e quero apresentar-te os dois lados de forma honesta, porque existem argumentos sérios de ambos os lados. O argumento a favor do ETF global, quem defende o ETF diz que ninguém sabe o futuro. Os Estados Unidos dominaram os últimos 15 anos, mas isso não significa que vão dominar os próximos 15. No início dos anos 2000, o mercado japonês tinha sido o mais forte do mundo durante várias décadas. Depois entrou num período de estagnação de mais de 20 anos. Quem apostou tudo no Japão pagou um preço enorme. A história dos mercados mostra que a liderança vai mudando. A Europa liderou em certos períodos, os emergentes explodiram em outros períodos, a diversificação global protege-te contra o risco de apostares no país errado, na altura errada. Além disso, o ETF global é automaticamente reequilibrado. Se os Estados Unidos perderem peso relativo, o índice vai se ajustando. Não tens de fazer absolutamente nada. E este é um argumento bastante válido. E há investidores sérios e experientes que o defendem com toda a sua convicção. Agora, do outro lado, o argumento a favor do S&P 500 e a posição de Warren Buffett do outro lado. Há um argumento igualmente poderoso. Warren Buffett, considerado o melhor investidor de todos os tempos, disse algo que ficou gravado na minha mente e de muitos investidores. No seu testamento deixou instruções para que 90% do dinheiro da sua esposa fosse investido num fundo de índice do S&P 500. E a sua mensagem ao longo dos anos tem sido consistente. Never bet against America. Que é nunca apostes contra a América. E os dados apoiam esta posição. Nos últimos 15 anos, o S&P 500 superou o MSCI World em todos, praticamente, períodos relevantes da história. O mercado americano tem as maiores empresas do mundo, o maior mercado de capitais, a moeda de reserva global e uma cultura de inovação e empreendedorismo que não tem paralelo. Mais ainda, o ETF global já inclui cerca de 65% a 70% de empresas americanas, depende de qual ETF. Então, quando compras um ETF global, já estás maioritariamente exposto aos Estados Unidos. A diversificação adicional que obtens com os restantes 30% a 35% tem sido, nos últimos anos, um peso não muito benéfico. A minha posição honesta é que respeito profundamente o argumento dos ETFs globais, são racionais, é prudente e há pessoas muito competentes e inteligentes que o seguem, mas a minha posição pessoal, e deixo muito claro que é apenas a minha opinião, não recomendação, é que o S&P 500 faz mais sentido como um pilar central de uma carteira para a maioria dos investidores portugueses neste momento. E os dados dos últimos anos são inequívocos. O S&P 500 tem superado o ETF global de forma consistente. As empresas americanas, especialmente as tecnológicas, continuam a inovar a um ritmo que o resto do mundo não acompanha.
E a filosofia de Buffett de nunca apostarmos contra a América tem sido historicamente um conselho bastante sólido. Dito isto, e isto é fundamental, não há uma resposta certa. Há uma resposta certa para o teu perfil. Se dormires melhor com um ETF global porque sabes que estás diversificado pelo mundo inteiro, essa é a escolha certa para ti. O melhor investimento é o que consegues manter durante décadas sem te questionares, não o que tem maior retorno histórico. E agora deixei esta parte para o fim porque queria que chegasses aqui com todos os dados e todo o contexto necessário para perceberes o meu raciocínio. Se estivesses a começar do zero hoje, com um horizonte de 20 a 30 anos, construiria uma carteira simples com 2 ETFs. 80% em SPY-Hell, o S&P 500 com a taxa de 0,03%, que é o pilar central, basicamente a aposta na economia americana nas maiores empresas do mundo a custo praticamente zero. E depois 20% no ex-NAS, o Nasdaq 100 da X-Trackers, com uma TER de 0,20%, uma aposta adicional na tecnologia e na inovação, não como elemento dominante, mas como acelerador de desempenho para uma parte da carteira. Porque esta combinação e não um ETF global? Já expliquei o debate, a minha convicção assente nos dados dos últimos anos e na filosofia de Buffett é que os Estados Unidos vão continuar a ser o motor da economia global e com o SPY-L como 80% da carteira tem exposição enorme às 500 maiores empresas americanas a um custo ínfimo. O ex-NAS como 20% é a minha aposta que a tecnologia vai continuar a transformar o mundo, mas mantenho-a controlada, porque sei que o Nasdaq pode cair 30% num ano e não quero que isso destrua a minha carteira inteira. Não há ETF global nesta carteira, não porque o ETF global seja mau, eles são excelentes, mas porque para o meu perfil e a minha convicção não acrescenta diversificação suficiente para justificar o retorno potencialmente inferior. Dito isto, se não te sentires confortável com esta concentração nos Estados Unidos, trocar o SPY-L pelo SPPW ou o VGVF é uma decisão completamente racional e defensável. Está tudo bem. Ambos são muito bons caminhos. O caminho certo é o que tu consegues manter durante 20 anos sem questionar. E eu não estou certo e os outros investigadores não estão certos, porque ninguém sabe o futuro. Por isso, age conforme achares melhor para o teu dinheiro. Agora que sabes o que fazer, falta saber como. Para comprar qualquer um destes ETFs em Portugal, precisas de uma corretora regulada. E tens boas opções, a DeGiro, a XTB, a Trade Republic, a Trading 212, Interactive Brokers, entre outras. Segundo, transferes dinheiro da tua conta bancária para a corretora. Em terceiro lugar, pesquisas pelo ticket do ETF que eu já te mostrei, SPY-L, VGVF, ex-NAS. Confirma sempre o código ISIN para garantir que o ETF é o correto. E quarto, compras a quantidade que quiseres. Algumas corretoras permitem até comprar frações e podes começar com 10, 15, 20 euros por mês. E depois, investes todos os meses de forma consistente. Não olhas para o portfólio todos os dias e não vendes quando os mercados caem. E é este comportamento simples, consistente e paciente que separa quem constrói riqueza de quem destrói os seus próprios investimentos. Deixa-me então resumir tudo isto em 4 ideias que quero que leves deste vídeo. A primeira é que em Portugal não podes comprar o VOO, o QQQ ou o VTI. São ETFs americanos sem acesso para investidores europeus. Mas tens alternativas excelentes, como já viste no vídeo. SPY-L para o S&P 500, SPPW e VGVF para mercados desenvolvidos, ex-NAS para o Nasdaq. A segunda é que os dados ano a ano mostram que o Nasdaq ganha mais nos anos bons e cai mais nos anos maus. O S&P 500 tem sido consistentemente superior ao ETF global na última década. E o ETF global protege-te mais se o domínio americano acabar. Ninguém sabe quando ou se isso irá acontecer. A terceira é que o debate ETF global versus americano é legítimo e não tem uma resposta errada. Mas a minha posição, inspirada nos dados históricos e na filosofia de Buffett, é clara: nunca apostes contra a América. E a quarta ideia que retiramos, e mais importante, é que o melhor ETF não é o que tem maior retorno histórico, é o que consegues manter durante 20 anos sem entrar em pânico quando os mercados caem. Porque no investimento a paciência não é apenas uma virtude, é a única vantagem competitiva que qualquer pessoa pode ter e que a maioria nunca consegue usar. Se chegaste até esta parte do vídeo, muito obrigado. Não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal.
Tenham o resto de um bom dia e vemo-nos no próximo vídeo.